Olá, bom dia. Eu me chamo Marli Benites, sou acadêmica do curso de licenciatura em Geografia do Centro Universitário Uninter. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre geografia populacional. Como todo mundo sabe e tem conhecimento, que a nossa população ela é bastante grande. Primeiro passo, quero lhes demonstrar sinteticamente o que é geografia populacional, o que significa isso, né? Onde vamos chegar com esse tema. Então, geografia populacional é um campo da geografia humana que estuda os meios pelos quais as variações espaciais na distribuição, composição, migração, crescimento da população, da natureza e dos lugares. Então, veja bem, ela tem um intuito, né, a geografia populacional, de mensurar todos os espaços ocupacional do território do planeta. Não só do nosso território, mas sim de um aspecto amplo do território do planeta. Aí, nesse sentido, nós vamos subdividir essa geografia populacional em duas partes. Quais seriam elas? Nós temos nessa parte a geografia absoluta e a geografia relativa. Tá, o que seria isso? Uma geografia absoluta e uma geografia relativa. Se tudo a geografia é uma só e a população é uma só. Então, nós vamos esclarecer. O que é a geografia absoluta? É um número total de um dado lugar, território, que é ocupado pela população. Então, toda a população mundial hoje, ela está concentrada e distribuída no planeta pelos seus continentes, correto? Que ela é calculada aqui nem no Brasil, quando falamos só do território brasileiro, que é essa população absoluta, é calculada pelo IBGE. Cada país tem o seu censo, depois se junta tudo e vai saber o número total. Então, no Brasil é calculado pelo IBGE e feito esse cálculo e essa contagem que a gente chama de cada 10 e 10 anos. Então, cada década é feita essa contagem. Então, eles vão saber o quê? Número de homens, número de mulheres, número de crianças, número de idosos, onde e como vivem, suas profissões, dentre outros elementos fundamentais para isso. No caso, a gente está gerando só a questão populacional. Então, veja bem, é uma responsabilidade muito grande fazer esse levantamento, porque com esse levantamento a gente pode ter exatamente um quantitativo específico de cada território dentro do globo e dentro de cada continente, certo? Passamos então agora para a população relativa. É conhecido como a densidade demográfica ou densidade populacional. E como se dá essa densidade populacional? De que forma ela é obtida? Se já temos uma densidade absoluta, por que vamos falar da densidade demográfica relativa, né? Para essa apuração, a gente tem a divisão do total de população absoluta de determinado território pela área na qual a população está distribuída, certo? Então, nós vamos pegar essa relativa e distribuir em cada território pela quantidade de população absoluta. Com essa área, com esse levantamento e informação, é possível analisar a proporção da população ocupada em cada território. Então, por que a gente fala ocupada em território? Porque nós temos a mudança populacional, que se dá com o resultado da confrontação e adaptação entre forças e restrição de escolhas, que nós vamos agora especificar o que significa isso. Força de restrição, meio ambiente, espaço e terra, energia, patologia, materiais. Isso é a força de restrição.
Vamos falar das forças agora de escolha, porque elas são duas. Nós temos a restrição e temos a força de escolha. Então, a força de escolha é habilidade modular, controlar comportamentos que possuem nas consequências demográficas, tipo onde você está, entrar numa união reprodutiva, ter crianças, proteger e aprimorar a saúde através de nutrição e habitação, movimentar-se e migrar de um lado para o outro. Então, veja bem, as forças de escolha que a gente atinge para chegarmos naquela situação de povoamento, né, que a gente falou anteriormente. Na sequência, a gente está falando para a diferença entre o populoso e o povoado. Então, nós temos lá a população absoluta, nós temos a população relativa, nós temos que dentro desse fator nós temos as forças de restrição e as forças de escolha. Agora nós vamos falar a diferença entre populoso e povoado, que está composto desde lá do começo, onde a gente começou a falar dessa geografia populacional. Então veja que são fragmentos que vão levando a um ponto onde nós vamos ter o total. A variação do que nós vamos chegar no total de cada um. Então, para entender uma região, se ele é mais populoso ou se ele é um povoado, a gente tem uma distinção. Populoso. Então, populoso é a população absoluta. É a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. Então, populoso, que é a população absoluta, que está ligada à quantidade de pessoas de determinado lugar. Povoado é a população relativa. Esse termo se refere à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada. Entenderam? Então, populoso é a quantidade total de habitantes de determinado lugar. Povoado é a relação da população absoluta, que está no populoso, que é a área por ela ocupada. Veja bem, assim nós temos o termo populoso, que é o número total de habitantes, que é da população absoluta. E o povoado considera a distribuição das pessoas pelo território. Fácil, né? Exemplo, o mundo possui uma população absoluta, o mundo, o planeta, possui uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Bastante, né? Então, nós vamos ver como ela está distribuída. Então, essa população, ela está distribuída nos continentes. O mundo é dividido em continentes. Então, nós temos 6 continentes. Esses continentes estão divididos em países. E cada área dela é ocupada demograficamente pela população relativa, onde se encontra a concentração povoada. Então, isso daí, ela tem a sua medição. Como nós temos 6 continentes, nós podemos dizer que um é mais populoso e outro é menos populoso. Essa medida também, igualmente como acontece no Brasil, em todo o planeta, é de cada década. Então, nós temos que ter esse levantamento para saber e chegar a esses números. Então, nós temos os 6 continentes, que é a América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida. O nosso continente mais populoso, que tem o maior número de pessoas, é a Ásia. E a Ásia, ela possui aproximadamente 4 bilhões e 100 milhões de pessoas. Todos esses indivíduos estão concentrados naquele continente, que representa, olha bem, que representa 60,3% da população do planeta. Então, veja bem, é um continente que representa populacionalmente 60,3% da população do planeta. Essa região, além de ter a maior número de concentração, esse continente, ele possui uma das cidades que é dentro do continente que possui o maior número de habitantes, que é a cidade não, do país mais populoso, desculpa.
país mais populoso do mundo, que é a China, que é o país asiático com maior número de habitantes, seguido então pela Índia. Então veja, nós temos 6 continentes e dentre os 6 continentes, a população absoluta de cada um, ela vai sendo distribuída pelos seus países, certo? É bem fácil, né? Aí nós temos o segundo continente mais populoso, que é a África, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O terceiro é a América, veja bem, a América, que é o nosso continente, que estamos aqui, né? Ela tem 1 bilhão de habitantes. Aí seguido em quarto com a Europa, aí a Oceania e por fim a Antártida. Mais um exemplo de países mais populosos. A América do Sul, que é o nosso continente, nós temos uma concentração de população absoluta nesse continente que está nos Estados Unidos. Parece meio estranho, mas está nos Estados Unidos. Parece que o Brasil tem mais população absoluta, mas os Estados Unidos é o país no continente americano que tem maior população, que conta com 331.200 milhões de habitantes. Seguido, obviamente, do Brasil, que conta aproximadamente aí entre 209 e 211 milhões de habitantes. Entenderam? Então, nós temos nessa situação um crescimento e distribuição de população mundial que mostra geograficamente a questão da população de povoado relativa e da absoluta. Uma análise histórica da geografia da sociedade, podemos dizer que identificar e compreender que os padrões de crescimento da população ele está distribuído assim, com a queda da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, que são os nascimentos. O que está ocorrendo hoje? A nossa população está encolhendo, a população absoluta ela está encolhendo, porque nós temos mais números de mortes do que de nascimento. Então, a nossa população está envelhecendo em relação à densidade demográfica. Por isso que hoje nós temos o continente mais velho, que tem a população mais velha, que é o continente europeu, que lá possui muito mais óbitos do que nascimento. Esse ritmo de diminuição que nós estamos acompanhando, ele vem caindo astronomicamente a cada ano, né? Então, esse crescimento e essa diminuição, ela tem um nome que se chama crescimento vegetativo. Então, ele é oferido entre a diferença, né, que nós falamos do nascimento, que é a natalidade, e a mortalidade. Ele é considerado positivo quando o número de nascimento, como já dizemos, que é maior do que as mortes, e negativo quando que a morte é maior do que o crescimento, né? Podemos afirmar que a densidade demográfica mundial é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, você faz esse raciocínio que vamos chegar lá no termo inicial dessa aula, que seria a situação da população absoluta da população relativa. E nós temos também a questão da desigualdade. Então, a questão da concentração de população em desigualdade hoje no todo o planeta, ela está concentrada, como nós já falamos, no continente asiático, que possui 60,3% da população planetária. Então, quando alguém fala que a desigualdade populacional está concentrada em uma localidade, em um território, então é isso daí, onde um número de pessoas são maiores dentro de um território, dentro de um continente e seus países, em relação aos demais países. Então, seria isso. Espero que tenha gostado e finalizamos a nossa aula sobre geografia populacional. Até breve.